Gente, para quem não me conhece, eu me chamo André. Para quem não me conhece, eu me chamo André. Agora sim. Sou casado com a Michele, pai da Alice. E nós temos o privilégio de servir ao Senhor Jesus com vocês aqui, nessa família e também nessa cidade. Quem está com frio aí? Não passou o frio ainda? Então a gente vai levantar agora. Não vou fazer isso com vocês. Vou fazer uns polichinelo aí. Gente, só um pouquinho que o meu iPad aqui falhou. Foi. Eu não tenho idade para isso. Glória a Deus. Então, hoje nosso tempo aqui, ele é um tempo que ele não é para os universitários, ele não é uma celebração para um nicho específico da igreja, mas ele é uma celebração onde nós queremos orar pelas universidades. Nós queremos orar pelos universitários. E nós podemos fazer isso mesmo já tendo passado por esse momento, por essa fase da nossa vida de formatura. Aqueles que já se formaram talvez pensem, essa celebração não é para mim. Mas essa celebração não é para os universitários, mas é pelos universitários. Então, nós estamos aqui hoje para lembrarmos das faculdades, lembrarmos das universidades da cidade, do estado e intercedermos por elas. Intercedermos pelos jovens que estão aqui, estão passando por esse momento de estudo, de formação, por aqueles que estão ainda fazendo cursinho, se preparando para entrar na faculdade, e aqueles que já se formaram, que também têm uma responsabilidade de servir aqueles que estão vivendo esse momento. Mas tudo aquilo que a gente vai falar, e a palavra de Deus ela é viva e poderosa, amém? Não tem uma palavra para os universitários na Bíblia. Tem a palavra de Deus na Bíblia, certo? E ela se aplica para qualquer momento de vida. Seja para quem está empreendendo, seja para quem está na indústria, para quem está trabalhando. Os princípios que a palavra de Deus nos ensina, ela se aplica a qualquer momento de vida, a qualquer faixa etária, a qualquer situação. Então, você pode ouvir aquilo que Deus tem para nós hoje aqui, e se você já está formado, se você não entrou na faculdade ainda, você pode perguntar para o Senhor: Deus, o que o Senhor quer falar comigo através desse texto? Fala comigo também. Eu também quero ser um agente missionário, não mais no campus missionário, no campus universitário, mas eu quero ser um missionário na minha empresa. Eu quero que a empresa que eu estou abrindo seja um ambiente de transformação e de vida. Amém? Amém? Eu nunca vi tanto chimarrão num sábado como hoje. Essa bandeira aqui, só para explicar para vocês, ela não tem nada de especial, tá? Ela não é ungida, não tem nada. É uma bandeira normal, aonde nós colocamos aqui no nosso último encontro o nome de algumas universidades e uma palavra profética sobre cada uma dessas universidades. Então, nós trouxemos ela hoje de novo porque nós queremos lembrar de orar pelas faculdades e pelo estado do Rio Grande do Sul. Deus tem nos colocado nesse tempo, nesse estado, amém? Tem alguém que é de fora do estado, que veio morar no último ano aqui no Rio Grande do Sul? Levanta a mão bem alto. Ó, a Irene ali. Nossa, vocês chegaram há pouquinho tempo, hein? Fica com a mão levantada quem é de fora aqui. Quem chegou nos 3 últimos anos, então? Ju, levanta mais alto aí, Ju. Deneb, quem está ali do lado? A Renata, está bem escuro para mim. Lá atrás, fica de pé quem não é daqui do Rio Grande do Sul. É melhor para ver. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. A gente quer conhecer os nossos amigos. Obrigado pela luz, mano. Quem não é do Rio Grande do Sul, glória a Deus. Eu tenho uma palavra para vocês, Andrezão, um casal, novos missionários lá, que a gente depois vai ter um tempinho também, se Deus quiser.
Fica de pé quem não é do Rio Grande do Sul. Perinha, pode sentar, Perinha, tu é gaúcho. Perinha, ele acha que é curitibano, gente. Sério, e a gente já levou ele no psicólogo, mas ele acredita que ele é curitibano. Não, mas fica de pé, Perinha. Perinha é curitibano. A Isa é de São Paulo. Deixa eu falar um negócio para vocês todos que vieram de fora aqui. Todos vocês. E eu gosto de falar isso quando a gente se conhece no privado. Eu gosto sempre de lembrar vocês. O Isaac também. É verdade, Isaac. Eu esqueço que tu não é daqui, cara. Eu gosto de lembrar vocês que Deus enviou vocês para cá. Eu nem terminei de falar. Mas amém, é isso mesmo. Deus enviou vocês para cá não só para trabalhar, não para construir uma carreira profissional. Quantos vieram aqui para estudar? Vieram para o Rio Grande do Sul e estão estudando aqui. Eu sei que a Deneb está, o Isaac também. Tem uma galera que veio para estudar no Rio Grande do Sul. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A faculdade de vocês, a gente vai falar isso daqui a pouco, foi só uma desculpa para Deus trazer vocês para cá para pregar o Evangelho de Cristo nesse Rio Grande do Sul. Olha para essa bandeira aqui, ó. Vocês têm um compromisso. A Anne falou isso, né? Quando Deus abre os nossos olhos, nós nos tornamos responsáveis por aquilo. E eu quero dizer para vocês que o Espírito abre os olhos de vocês para dizer que vocês não vieram para esse estado porque as Forças Armadas trouxeram vocês. Porque uma empresa fez um convite e tu aceitou uma promoção de vir ser gerente aqui. Ou que você passou na URGS, na Federal e veio estudar. Não. Deus trouxe vocês para cá porque Ele conta com vocês para que o reino dEle avance nesse estado. Deus trouxe vocês para cá porque Ele está trazendo missionários de todo lugar do Brasil e do mundo para essa terra, porque Ele tem um avivamento preparado para o Rio Grande do Sul. E Ele está dizendo, ei, eu estou mandando vocês para lá porque eu conto com vocês para esse avivamento. Amém? Vocês creem nisso? Então uma salva de palmas para esses nossos amigos, irmãos aí. Pode sentar, galera. Vocês não estão no Rio Grande do Sul por acaso. E se você nasceu no Rio Grande do Sul, quem nasceu no Rio Grande do Sul fica de pé agora. Ah, tu achou que ia ficar quietinho aí, né? Não precisa cantar. Obrigado, Tito. Ó, o Perinha levantou de novo. Perinha, tu é de Curitiba? Não, tô brincando. Quem é gaúcho fica de pé aí. É isso aí. Qual é a oração de vocês? Bah, Deus. Não, para com isso, não era isso que eu ia falar. A oração de vocês é a seguinte. Está vendo essa bandeira? Ela representa um estado. Na soberania de Deus, na soberania, na fundação soberana dEle, Ele plantou vocês nessa terra, até o dia que Ele vai enviar vocês para algum lugar do mundo, amém? Eu estou louco para enviar vocês também. Estou orando para Deus mandar os jovens para todas as nações, para serem missionários naquele lugar. Se é só para ganhar dinheiro e querer sucesso, eu não estou orando por isso. Eu estou orando para que Deus mande vocês para serem missionários. Mas Deus te plantou aqui. Sabe qual é a tua oração? E talvez o nosso maior desafio como gaúcho, eu nasci aqui também. Deus, aumenta o meu amor por esse estado. Porque às vezes a gente está plantado no lugar que Deus nos colocou e a gente fica murmurando, reclamando, dizendo por que eu nasci no sul do Brasil, logo aqui, nesse frio, nada dá certo, parece que tudo dá errado. Deixa eu falar uma coisa para você, pare de reclamar do Rio Grande do Sul. Se Deus te plantou aqui nessa terra, se Ele fez você nascer aqui, é porque Ele tem um propósito na tua vida aqui nessa terra. A sua oração essa noite vai ser: Deus, acende o fogo do meu coração. Eu quero amar mais o meu estado. Eu quero amar mais Porto Alegre. Sabe por que a gente fala pouco de Jesus? Sabe por que a gente tem vergonha de falar de Jesus na rua, na universidade, no Uber? Sabe por quê? Porque nos falta compaixão. Compaixão pelas pessoas, compaixão pela cidade. Ontem eu peguei um Uber e o cara falou: bah, os hotéis estão lotados. Todo mundo fala mal dos hotéis aqui. Eu falei: amigão, é que tem uma prova, acho que tem uma maratona aí e tal, né?
Morreu várias, cara. Não queria te dizer isso, mas morreu muitas pessoas hoje nos hospitais. Mas tem muita coisa acontecendo na cidade. E ele começou a falar mal. Eu falei, cara, deixa eu te falar, tu já percebeu que a gente tem uma síndrome de vira-lata? É ou não é? A gente sempre olha para a grama do vizinho e acha que é melhor. Deixa eu te falar, Deus nos plantou num estado abençoado. E se aqui hoje é o estado menos evangelizado do Brasil, você podia agora dar um sorriso, né, Samuca? Dar um sorriso e dizer, eu tenho um campo missionário para ganhar. Deus nos plantou aqui para a gente ganhar esse estado. Amém? Obrigado pelo É isso aí. Deus precisa aumentar o nosso amor pelo Rio Grande do Sul. Você está orando pelo Canadá, você está orando por Portugal, você está orando pelos Estados Unidos, você está orando pelos lugares que você quer ir, para Dubai, para a França. Deixa eu falar uma coisa para você, ore por todos os lugares, mas comece por onde Deus te plantou. Comece orando pelo lugar que você está, depois você ora pelas nações. Da minha casa, para as nações. Ore. Deus, aumenta a minha paixão pelo meu estado e pela minha cidade. Quando esse amor aumentar, o nosso desejo de falar de Jesus vai aumentar também. Porque aí eu não quero ficar parado, eu quero que o Rio Grande do Sul seja salvo, amém? Amém. E deixa eu falar, eu converso com muita gente que vem de fora e eles têm uma paixão por esse estado. Tem gente que já está até aprendendo a tomar chimarrão. Eu fico olhando os stories de vocês. Tem gente que está tomando chimarrão e tem muita gente que vem de fora e diz, André, eu quero viver um avivamento nesse estado. Eu fico olhando às vezes para esses irmãos e digo, cara, nem eu tenho esse desejo que esse cara tem. E eu sou gaúcho, cara. Eu preciso que o Senhor aumente o desejo e a paixão e o amor pelo Rio Grande do Sul no meu coração. Eu não quero olhar para as nações achando que a grama é mais verde do que o Rio Grande do Sul. Eu quero olhar para o Rio Grande do Sul dizendo, eu tenho um estado para ganhar. Até o dia em que Ele me tirar daqui e me botar em outro lugar. Mas enquanto eu estiver aqui, nossa missão é... Então nós vamos falar sobre campos universitários hoje, o lugar que Deus te plantou. Uma salva de palmas para os gaúchos aí. Pode sentar, galera. A gente sabe que entrar na universidade é um desafio, não? Já começa o processo de cursinho, de vestibular. Mas tem uma coisa que todo universitário anseia, Bebel, e deseja profundamente. E eu posso afirmar que são todos os universitários. São todos. Tem uma coisa em comum em todos os universitários. Tem uma coisa em comum. Todos têm um objeto desejado, um prêmio que eles buscam. Que é o quê? O canudo. O diploma. Tem gente que entra na faculdade e já começa no primeiro semestre, estou só pelo... Estou só pelo diploma. Tem gente que entra mais tarde na faculdade e entra só pelo diploma. Eu quero fazer concurso, e para fazer concurso eu preciso de um diploma. O fato é que todos buscam um diploma, uma formação, e isso é legítimo. Ninguém está em pecado, tá? Fique tranquilo. E a formação, ela vai nos ajudar a cumprir a missão que Deus nos deu nessa terra. A entrar em ambientes profissionais depois da formatura para semear a palavra e o reino de Deus. O Davi hoje está num ambiente que eu não estou. O Davi hoje está num ambiente financeiro que eu não acesso aquele lugar. Mas eu sei de outros aqui que estão na indústria que o Davi não entra. Tem outros aqui que estão empreendendo e tem uma empresa onde tem funcionários e estão ali falando do amor de Jesus para os funcionários. São pessoas que eu não acesso elas. Então a nossa formação, ela tem um objetivo
que não é só pagar as contas, não é só me dar sustento. A minha formação, ela é a chave para abrir porta de ambientes profissionais onde eu vou continuar proclamando o reino de Jesus naquele lugar. Se você já se formou, provavelmente você recebeu uma chave. E essa chave te dá acesso a ambientes, seja ambientes da engenharia, da nutrição, da fono, da medicina, da odontologia. Você acessa, você ganhou uma chave para acessar ambientes. E você tem uma responsabilidade agora. Eu não estou mais no campus missionário, no campus universitário, que é o meu campo missionário, mas agora eu estou no mercado de trabalho. Porque eu peguei o meu diploma, me formei, e agora eu estou no campo missionário, que é o ambiente de trabalho. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido. Mas enquanto nós estamos nesse campo missionário, na faculdade, Deus tem um convite para nós, que é de frutificarmos nesse lugar. Nós temos a oportunidade de fazermos discípulos e vermos vidas sendo transformadas na universidade. Esse é o desejo do Senhor. A universidade pode até formar pessoas, mas somente Deus pode transformar elas. Enquanto a faculdade forma, te dá conhecimento, ela não gera transformação de dentro para fora. A faculdade não pode mudar o coração do homem. A faculdade não pode salvar a humanidade. O conhecimento não salva. Quem salva é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele pode salvar. E eu quero ler um texto com vocês que está lá em João 15, bem curtinho, versos 8 a 9. 15, 8 a 9, é um texto bem conhecido, sobre a videira e os ramos. Na semana passada, nós encerramos uma série chamada Dele para nós e de nós para todos, onde nós entendemos e fomos lembrados pelo Senhor que o Espírito, que o Senhor nos amou, enviou o seu Espírito para andar conosco nessa terra, e esse Espírito agora nos ajuda a amar as pessoas como Cristo nos amou. E o pastor Oswaldo foi maravilhoso semana passada aqui. Nos deu 10 formas de como Jesus amava. E ontem na célula eu estava repartindo com a galera, eu acho que eu preciso aprender a amar mais as pessoas nas 10 formas, não numa só. Eu preciso amar mais. Deus nos encorajou a amar como Jesus nos ama. Mas nós precisamos não só ouvir uma série de mensagens, Gabiol, mas a gente precisa permanecer. E esse texto de João 15, ele nos encoraja a permanecer em uma pessoa, em alguém. Na videira verdadeira. E quem é essa videira? Quem é a videira? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem falou isso? Jesus. Verso 8 a 9. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Uma série sobre o amor não é para ter um momento de amor, um momento de vamos viver o 40 dias de amor e aí os outros 320 a gente pode se odiar. Aí eu fico no meu canto. Não, a série foi para encorajar, impulsionar você e eu a amarmos mais. Mas para amar mais, você e eu precisamos do quê? Permanecer. Diz para quem está do seu lado, permanecer. Permaneça em Jesus. O amor é a marca de um verdadeiro discípulo. Essa é a verdadeira marca de um discípulo, o amor. Mas para mantermos esse amor, eu preciso estar conectado em alguém. Eu preciso estar conectado numa fonte. É como se fosse uma mangueira, nós fôssemos a mangueira, a água é o amor e a fonte é Cristo. Se você e eu não estivermos conectados em Cristo, do outro lado da mangueira não vai sair amor. Não vai sair água, certo? Eu já falei sobre isso. Você está lavando um carro, se a água para de ser na ponta, ou tem alguma dobra, ou escapou da torneira. Eu e você precisamos permanecer nessa fonte.
É isso que Jesus está dizendo. Vocês querem dar frutos? Vocês querem que meu Pai seja glorificado através de vocês na universidade? Sim ou não? Vocês querem que o Pai de vocês seja glorificado através de vocês lá na Ubra, Duda? Sim ou não? Então o que tu tem que fazer? Permanecer nele. Permaneçam em mim e vocês darão muitos frutos. Faz assim, ó, muitos frutos. Eu até chamar a Duda aqui para cantar uma música que ela lembrou enquanto eu estava lendo esse texto, mas eu vou te poupar disso porque agora tu é uma senhora casada. Esse texto de João 15 é uma das últimas conversas íntimas de Jesus com os discípulos. E ele ensina que o segredo para uma vida frutífera daqueles discípulos era a permanência. Eu vou embora. Jesus estava ali no capítulo 14 falando sobre a despedida dele, que ele era o caminho. Jesus promete ali no capítulo 14 a descida do Espírito Santo, o Consolador. E ele está dizendo, eu vou, mas o Pai vai enviar alguém para consolar vocês. E o que eu estou pedindo para vocês é que vocês permaneçam em mim, se vocês quiserem frutificar. Eu posso até me formar e ter um diploma, mas eu posso finalizar minha formatura, ou minha formação acadêmica, morto espiritualmente. Deixa eu falar para vocês, estatisticamente, eu não vou entrar em nenhum dado estatístico, mas estatisticamente, cada 10 universitários, cristãos que entram para a universidade, 7 abandonam a fé. O nosso desejo é que a cada 10 universitários da Monte Serra que entrem na universidade, saiam 100. Cada um multiplicando 10. Você tem 4 anos para isso. Divide 10 por 4, eu não sou bom de matemática. Quem é da engenharia me ajuda aí. O nosso desejo não é que diminua a quantidade de discípulos na faculdade. O Misa orou aqui sobre isso. O nosso desejo é que se multipliquem discípulos. Nós não queremos que vocês deixem de fazer faculdade porque a faculdade se tornou um ambiente hostil, difícil, militante. Mas o nosso desejo é que vocês sejam luz. Eu vou falar sobre isso ali mais na frente. Sejam luz naquele lugar. A presença de Jesus em mim é mais vital do que qualquer plano de carreira. A presença de Jesus em mim e em você, ela é mais necessária, ela é mais importante do que qualquer plano de carreira que você esteja fazendo. Não adianta você ter um canudo, ter um plano de carreira e viver tua jornada toda sozinho, morto espiritualmente, obstinado pelo teu coração e os teus desejos, morando bem, vivendo bem, comendo bem, viajando, mas triste, sozinho, e não participando daquilo que Deus está fazendo nessa terra. O texto de João 15 a gente não vai ler, mas ele fala, aquele que não dá muito fruto, que não dá fruto, ele é o quê? Ele é podado, ele é lançado fora. E lançado fora, conversando com o Mark, que era um pastor, o pastor Mark, ele era um professor do mestrado. Sobre esse texto eu tive uma conversa com ele. Mark, me explica algumas coisas. E uma das coisas que ele falou sobre esse lançar fora aqui, ele estava falando que Jesus estava falando com quem aqui no capítulo 14? A conversa toda é com o discípulo, é uma conversa íntima. E ele está dizendo que o Mark trouxe essa visão, que o lançar fora aqui é Deus te excluir por vontade sua do plano e daquilo que Ele está fazendo nessa terra. Não é sobre perder a salvação, mas é você e eu deixarmos de participar do que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas grandiosas em Porto Alegre. Se você não está vendo isso ainda, abra os teus olhos. Peça ao Espírito, abra os meus olhos. Deus está fazendo coisas poderosas em Gravataí, Cachoeirinha, no Vale dos Sinos, na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Deus está fazendo algo poderoso. E você e eu podemos fazer parte disso, ou podemos estar de mãos dadas com o nosso plano de carreira. Não, eu não posso servir agora porque eu tenho um plano de carreira. Eu não posso liderar uma célula agora porque eu tenho um plano de carreira. Não, eu não posso agora parar para tomar café com nenhum amigo que não conhece Jesus porque eu tenho um plano de carreira. E não é errado você ter um plano de carreira.
desde que o teu plano de carreira seja fazer discípulos. Esse é o nosso plano de carreira. Deus, qual é o caminho, a estrada que tu vai usar para eu fazer discípulos? É no Ministério Público? Eu vou passar no concurso e vou entrar no Ministério Público, mas o meu plano dentro do Ministério Público é fazer discípulo. Eu vou empreender, mas eu vou fazer discípulo. Eu vou entrar numa multinacional, mas eu vou entrar naquela multinacional para fazer discípulo. E nós precisamos permanecer em Jesus para que a gente faça discípulos. É isso que o texto está dizendo. Se vocês querem dar frutos, permaneçam em mim. E eu queria trazer 6 formas aqui de permanecer em Jesus. Mano, tem que ajustar o horário aí. Está errado esse horário. Sempre está errado. O primeiro permanecer é permaneça consciente da missão. Permaneça consciente da missão. E a pergunta é, qual é a nossa missão, André? Mateus 28, 18, 20 nos diz, a grande comissão. Todos aqui conhecem Mateus 28, do 18 ao 20. Vão e façam. Essa é a grande comissão. Nós precisamos permanecer com essa consciência de que a nossa jornada na terra é para fazermos. A minha missão é viver o Evangelho de forma tão autêntica que as pessoas queiram conhecer esse Jesus. Que eles tenham curiosidade para saber por que eu ajo dessa maneira, por que o Rodrigo age desse jeito. Tem algo diferente na vida dele. Eu preciso me relacionar com esse cara. Cada colega na faculdade que sentar para fazer um trabalho contigo, na sua volta, é alguém que você pode começar uma jornada de evangelismo e discipulado. Você senta com muitas pessoas o ano todo para fazer trabalho. E é bem possível que muitos que sentaram com você para fazer trabalho na faculdade nem saibam ou nem souberam que você conhece Jesus. E talvez a mentira que vem na mente é, esse não é um ambiente para isso. Esse não é um ambiente para isso, André. Me desculpa, pastor. Está desculpado. Eu estou lá para estudar, pastor, e ter o meu canudo. Desculpa, mas você não está consciente da sua missão. Permaneça consciente da sua missão. A tua matrícula não foi só num curso, mas num campo de missão. Quando você se matriculou nessa faculdade, você se matriculou num campo missionário. É como se você estivesse dizendo, Deus, eu vou para a Etiópia. A sua faculdade é o seu campo missionário. Amém? A tua missão na faculdade não é apenas passar de anos, mas deixar um legado eterno. Obrigado. Jesus ensinava, Jesus caminhava, comia e vivia com os discípulos. Jesus discipulava eles, partilhando vida todos os dias. Jesus não partilhava conteúdo com eles. Jesus partilhava a vida. Você pode até partilhar conteúdo nas horas vagas, trocar ideia sobre a matéria, ensinar um colega sobre o conteúdo. Mas mais do que conteúdo, reparta a vida. Cara, deixa eu te contar o que está acontecendo na minha vida. Eu me mudei de prédio. E aí tu começa aquele assunto. É mesmo? Cara, aquele prédio que eu me mudei é sensacional. É de 1957. E eu estou me sentindo tão bem naquele prédio. É mesmo? Porque, cara, eu percebo que Deus cuidou de cada detalhe. Como assim Deus cuidou? Não foi teu pai que alugou? E ali abriu uma porta para você reparta a vida. Nós podemos repartir vida e não só conteúdo. Segundo, permanecer é permaneça na verdade. Permaneça na verdade. E a pergunta que eu trago é, o que é um campus universitário? O que é um campus universitário? Ele é um ambiente de troca de conhecimento, certo? De ensino. E quando a gente olha para Paulo, eu estava lembrando de Atos 17, Paulo em Atenas, lá no Areópagos. Ali ele estava diante de homens intelectuais, de filósofos, mas ele, no poder do Espírito,
e carregando uma verdade poderosa, ele se levanta naquele lugar para desmascarar os falsos deuses que todos eles adoravam. Eles levaram Paulo para um ambiente para servir de chacota naquele lugar, para ser zombado. Talvez você se sinta assim também. Eu não vou falar que eu sou crente, porque assim, que eu sou discípulo de Jesus, porque se eu disser, aí vão me levar para o meio de uma roda, vão me fazer um monte de perguntas, eu não vou saber responder e eu vou servir de chacota. Fale o que você sabe. Fale pouco. Paulo falou o necessário. Paulo disse assim no verso 24, Atos 17, do 16 ao 34. O verso 24 diz assim: Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feito por mãos de homens. Paulo começou a desconstruir. Eu andei pela cidade aqui, Paulo estrategista, um cara inteligente. Paulo fez várias observações sobre o tipo de adoração deles. Em vários túmulos, em vários deuses que eu vi aqui pela cidade, estava escrito: há um Deus desconhecido. Ei, vocês nem sabem a quem vocês estão adorando, mas deixa eu te falar quem eu adoro. Eu adoro o Criador dos céus e da terra. Eu sei quem eu adoro. E Paulo começa a descrever quem é Deus. Nós conhecemos a verdade. A universidade é um ambiente, é o lugar onde você e eu podemos plantar o evangelho através de ideias, de boas perguntas, partilhando a nossa vida. Nós temos a verdade e nós podemos levar os nossos amigos e colegas a boas reflexões. Muitos deles abraçam ideologias, pensamentos que eles nem sabem por que eles estão abraçando. E quando você começa a fazer boas perguntas, ele vai se embananar. Como a gente se embanana muitas vezes, porque a gente não lê a palavra, a gente nem sabe quem é Deus. O fato é que existe uma verdade que precisa ser repartida dentro da faculdade. O meu curso não é apenas formação, é missão com propósito. Nós temos uma missão com propósito. O teu campus, diz para quem está do lado, o teu campus é o teu Areópago. O teu campus é o teu Areópago, onde ideias competem, mas a verdade deve brilhar. Onde ideias competem, mas a verdade deve brilhar. A verdade do Evangelho deve brilhar na universidade. Paulo aqui, ele não condenou os filósofos. Ele procurou pontos de ligação e apresentou com clareza e respeito. Ei, foca aqui, Paulo apresentou com clareza e respeito. A gente estava falando antes de começar a celebração, eu, Felipe e a Manu ali, sobre isso, sobre os colegas de trabalho. O desafio que é muitas vezes lidar com os diferentes. Pastor Oswaldo falou semana passada sobre isso. Nós precisamos amar todo tipo de pessoa e respeitá-los. Amém? Terceiro, permaneça brilhando. Diz para quem está do seu lado, você é uma estrelinha de Jesus. Você já pensou numa música aí, né? E a pergunta aqui é: como levar Jesus aos meus colegas? Como levar Jesus aos meus colegas de trabalho, aos meus colegas universitários? Como levar Jesus? Mateus 5, do verso 13 ao 16, fala ali sobre sal e luz. Vocês lembram desse texto de Mateus? Vocês são e luz do mundo. A minha presença no campus deve fazer diferença como o sal dá sabor para a alimentação, para a comida, e como a luz que dissipa toda a escuridão. A nossa presença dentro da universidade precisa fazer diferença. Quando você entrar na sala de aula, tem que entrar alguém com você. Quem é que entra com você? Quem? Vocês estão com frio? Quem entra com vocês, Perinha? Jesus! A minha presença deve levar a presença de Jesus junto. A minha fé tem que ser uma fé visível e não agressiva, mas autêntica. Olha só, talvez a gente se perde muitas vezes nisso.
Viver como luz não é ser perfeito. Viver como luz e como sal não é viver perfeito, não é achar que nós somos perfeitos, mas é ser real, com Cristo no centro. Nós não somos perfeitos, e eu acho que muitas pessoas não se conectam com as igrejas porque muitos crentes se acham perfeitos e tem uma postura arrogante de achar que é superior àquele que não conhece a Jesus ainda. O que nós estamos falando é que nós conhecemos uma verdade, e essa verdade nós precisamos proclamar ela. Agora nós precisamos mostrar que nós também somos homens falhos. Isso não significa que você deve começar a pecar na universidade, tá? Isso não é uma brecha. Encontrei uma brecha na lei. Olha só, você não é perfeito. Então, sendo assim, eu vou me fazer de louco para ganhar os... Aí o cara já começa a usar um monte de texto. Vou me fazer de louco para ganhar os loucos, vou lá na balada, mas ele vai na igreja depois. Pegou? E a gente vai fazendo isso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que as pessoas precisam saber que você não é perfeito. Que você é real. De carne e osso, Paulinha. Você chora, você também tem desafios, mas você tem Cristo no centro da sua vida. A sua estabilidade emocional não está condicionada às circunstâncias da vida. Ele vai olhar para você e vai dizer, cara, eu não acredito que passando por tudo isso você ainda continua centrado. Cara, eu não sei como eu estou assim, mas é porque eu tenho Jesus. É Jesus que nos dá equilíbrio emocional, amém? É Ele. Por nós mesmos, nós quebramos tudo. A gente chega lá na secretaria, eu já paguei esse boleto 3 vezes. Estou com uma raiva de vocês. Mas a gente tem Cristo, então a gente chega, bom dia, querida amiga da secretaria. Eu mandei 68 e-mails para vocês. Eu admiro muito o trabalho dessa secretaria. É tão efetivo o trabalho de vocês aqui. Poderia me ajudar com a matrícula? Não. Muito obrigado pela sua disposição. Eu sei que não é fácil, mas a gente não consegue vencer esses desafios se a gente não tiver Cristo no centro da nossa vida. Nós podemos ser intencionais para brilhar na vida das pessoas, convidando elas para tomar um café, tomar um chá, tomar um chimarrão. Sabe o que você pode fazer quando você estiver lá na mesa com ele tomando um café, Guto? Perguntar para ele. Perguntar para o teu colega, posso orar por você? É isso, posso orar por você? Você está lá na base aérea, trabalhando, e você está ali com um colega conversando que não conhece Jesus, numa resenha fora de hora. Cara, posso orar por você? Tem algo que eu possa orar por você? Eu não tenho poder nenhum, eu nem sei se Deus vai fazer alguma coisa, mas eu queria me importar contigo. Pergunta para ele o que ele pensa sobre fé, sobre Jesus. Às vezes eu gosto de encontrar algumas pessoas e eu faço uma pergunta para ela. Cara, me explica como é esse negócio de Deus para ti, cara. Como é que é esse negócio de Jesus, de fé? A gente viajou no seminário, para uma conferência. E era muito engraçado, ficava eu, a Michele, o Leandro e a Cris. Então a gente abastecia, todo lugar que a gente parava, as gurias iam no banheiro, eu e o Leandro, a gente chegava nas pessoas, oi, tudo bem? Conversava um pouquinho, tu é daqui, não é? Como é que é esse negócio de fé para ti? As pessoas... eu tenho, a minha. Pô, cara, o que é a tua fé, assim? Tu consegue repartir com a gente? Consigo. Eu tenho fé que nada existe. Interessante. Mas faz uma pergunta intencional, se importe com ele, pergunte para ele o que ele pensa sobre Deus. E não se ofenda se ele ofender Deus. Não se ofenda se ele ofender os evangélicos. Não se ofenda se ele fala mal de Jesus.
A gente estava conversando, o Felipe falou que um colega disse que quer estudar mais a Bíblia para aprender, para ter mais argumentos para criticar os evangélicos. E tudo bem. E eu falei, cara, uma hora o Espírito pega ele ali, ele vai estar lendo a Bíblia, ele vai se render de joelho, vai dizer, eu preciso disso. Esse Jesus que eu neguei, que eu persegui, quem é que viveu isso na Bíblia? Eu te persegui, eu tentei matar os cristãos, e aí eu caí diante de uma luz que brilhou e fiquei cego. Quem foi? Quem? Paulo. Deixa ele ler a Bíblia com a intenção que ele quiser, mas que leia. O quarto permanecer. Permaneça influenciando. Repita comigo, permaneça influenciando. E a pergunta é, como não ceder à cultura e às ideologias? Romanos 12:2 nos diz, não vos conformeis. Com o quê? Com este mundo. Não vos conformeis. Nem toda filosofia que me ensinam na faculdade carrega verdades. Nem toda filosofia, nem todo o ensino que eu aprendo na faculdade carrega verdade. Permanecer firme é uma decisão diária. Permanecer firme é uma decisão diária, é renovar a mente diariamente com a palavra. Você e eu precisamos conhecer a palavra para influenciar. Você e eu precisamos estar prontos. Se não formos intencionais em influenciar pessoas, nós seremos moldados. Ei, deixa eu falar um negócio para você que você talvez não saiba, ou não lembre, ou não perceba. Nesse exato momento da sua vida, com 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 anos, você está sendo moldado por alguém, por um grupo de pessoas que estão te influenciando. Só que o convite de Jesus para nós é não vos amoldem ao padrão desse mundo, mas sejam renovados, sejam transformados na forma de pensar. Ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Quem é você? Você é aquele que influencia ou é influenciado? Ou você influencia, ou será influenciado. Não tem meio termo. A nossa disciplina devocional diária de ler a Bíblia precisa ser prioridade para mim e para você. Prioridade. Porque senão nós vamos começar a entrar num modelo de pensamento que não é bíblico, e daqui a pouco nós vamos parar de acreditar na palavra, e nós vamos ser engolidos pela cultura da instituição, da faculdade e as ideologias. Nós precisamos conhecer a palavra. Daniel 1, vocês podem ler. Daniel foi um jovem que recusou-se a comer a comida contaminada. Ele não quis se contaminar com a comida. Ele não se dobrou diante do rei. Pelo contrário, ele influenciou o rei, ao ponto de assumir liderança onde ele estava. Você pode ser influenciado ou influenciar. 5, permaneça enraizado. 5, permaneça enraizado. E a pergunta de Deus para nós é como permanecer enraizado em Jesus na faculdade. João 15, 4, 5, deixa bem claro. Permanecendo em Cristo. Permanecendo em Cristo. Eu vou ler aqui. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os
ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Se a raiz é fraca, o fruto não aparece. Se a raiz é fraca, se a minha vida não tem intimidade com Cristo, com Deus, eu não vou ter resistência para permanecer 4 anos vivendo uma jornada como discípulo de Jesus dentro da faculdade. A raiz invisível sustenta o fruto visível. É aquilo que a gente não vê, que ninguém vê, do quarto secreto da nossa vida diária, que sustenta aquilo que as pessoas enxergam. E eu vou dizer, as pessoas, Deus é tão bom com a gente, pelo menos comigo, com a Michelle. Deus é tão bom que as pessoas às vezes enxergam até fruto que a gente tem consciência que a gente não fez nada. Nada. Nem merecia aquele fruto que as pessoas estão vendo. Tão miserável que a gente é. Nós precisamos tanto da graça de Jesus no nosso casamento, na nossa vida. Quando as pessoas chegam e dizem, nossa, mano, vocês têm frutificado para a glória de Deus, eu fico até meio constrangido. Se soubesse as batalhas que eu enfrento comigo mesmo, na minha mente, no meu coração. É graça. E Deus faz isso para nos constranger mesmo, sabe por quê? Porque Ele quer mostrar que é Ele. É Ele. Não é porque tu é bonzinho. Não é porque tu faz tudo direitinho. Mas permaneça em mim, André. Mesmo quando tu não está bem. Permaneça em mim, mesmo quando tua mente está cheia de batalha. Permaneçam em mim. 6. Sexta forma de permanecer é permaneça discipulando. Permaneça discipulando. E a pergunta aqui é como ganhar a minha universidade para Cristo. Você quer saber? Quer saber ou não quer saber? Você precisa fazer discípulos. 2 Timóteo 2:2 diz, ensina os outros. Ensinando outras pessoas. O evangelismo não acaba quando eu faço um convite para um café. O evangelismo não acaba quando eu convido alguém para minha cela. O evangelismo não acaba quando eu apresento ela para Laila ou para o pastor. O meu evangelismo inclui discipulado. Você pode repetir comigo? O meu evangelismo inclui discipulado. E eu não preciso ser especialista para discipular. André, mas como é que eu vou discipular? Eu conheço Jesus faz 6 meses, faz 1 mês. Deixa eu te falar, para você discipular alguém, você só precisa estar um passo na frente dessa pessoa e estar disponível. Será que você consegue dizer para o Senhor, Senhor, eu estou disponível para caminhar e discipular pessoas na minha faculdade? Você consegue falar isso para o Senhor? Você consegue se comprometer com Ele? Se Deus te plantou nessa faculdade, não foi para te entregar um canudo. Você só tem talvez mais 2 anos de faculdade de campo missionário. Talvez alguns só tem mais 1 ano de campo missionário aqui. Talvez alguns têm 6 meses de campo missionário na faculdade. Talvez alguns aqui nem entraram no seu campo missionário ainda. Mas Deus quer nos convidar a caminhar com as pessoas, mas nós precisamos estar disponíveis. Evangelismo eficaz é quando o discipulado está presente. O evangelismo eficaz é quando o discipulado está presente. Ore regularmente pelos teus colegas e professores, convida eles para estudar a Bíblia contigo. E eu trouxe aqui, não sei se todos vocês conhecem o 1 a 1, 1 to 1. Vocês já ouviram esse livrinho aqui? Quem aqui já viu? Levanta a mão. No Lidere, a gente entregou um livrinho para cada um dos líderes. Esse livro é um guia de discipulado. E hoje de tarde eu lembrei de trazer ele,
Porque eu nunca tinha falado desse material, na verdade, no sábado. E eu fiquei pensando que nós temos algo tão precioso nas nossas mãos. Algo tão precioso, um material que fala sobre 12, ele trabalha 12 temas, né? Coisa simples, mas tão profunda e necessária, que talvez muitos de nós, como discípulos de Jesus, nem lembramos. Se eu achar o sumário, eu digo quais são. Salvação, senhorio, arrependimento, perdão, batismo, oração, fé, Espírito Santo, devoção, igreja, discipulado e guerra espiritual. Você imagina sentar toda semana com seu amigo lá no café, mano, eu vou te dar um livro, vamos estudar junto esse livro. Aí você senta com ele, você paga o café, óbvio. Cara, tu leu essa semana? Li. O que mais te chamou a atenção? E começa a fazer perguntas para ele. Tem perguntas aqui que você pode fazer. Você se afastou de todo pecado conhecido? Você reconhece algum pecado na sua vida? Ele vai dizer, não, poxa cara, eu reconheço alguns na minha, posso compartilhar contigo? Claro. E você vai ler junto, estudar com ele junto. Durante 12 semanas, 12 encontros. Seja ousado. Deus tem colocado um material na nossa mão. Se você estava dizendo agora, cara, eu não sei nem por onde começar, André, eu estou perdido. Deus quebrou as nossas desculpas agora. É que eu não sabia o que dizer, por onde começar, vamos ler João junto. Cara, tem 1 a 1. Eu acho que tem na livraria para vender. É tão baratinho. Tem alguém aqui que quer começar a fazer 1 a 1 com alguém na faculdade? Está comprometido. Tu está estudando? Não. Então, alguém que esteja estudando, nesse momento, vai dizer, cara, eu quero fazer 1 a 1. Tem mais mãos levantadas, mas eu vou, por educação aqui, a Ju foi a primeira menina a levantar a mão. Ju, vem aqui, eu vou te dar esse livro aqui. Fica aí, o Thiago te alcança. Tem um compromisso de fazer 1 a 1 agora com alguma colega e amiga tua na faculdade. Deus te use muito, poderosamente. Aplauda Jesus. Atos 2 nos diz que a igreja primitiva vivia de forma tão atraente que as pessoas eram salvas todos os dias. Já pensou o seu estilo de vida na universidade cheia de vida? Você andando na faculdade, pessoas, nossa, que andar diferente. Você está ali, cara, eu carrego algo que você não carrega. Eu quero repartir vida contigo. As pessoas vão ser atraídas, não por esse modo prepotente de andar, mas as pessoas vão ser atraídas pela tua humildade, pelo teu jeito de enxergar a vida. E elas querem ouvir algo que elas não conhecem ainda. Elas precisam. Permaneça discipulando. O teu diploma vai durar muitos anos, amém? Amém. Mas os discípulos que você ganhou durante toda a faculdade, você encontrará eles eternamente. Deixa eu te falar, o teu diploma só vale nessa terra. As pessoas que você ganhar para Jesus, elas vão viver do outro lado da eternidade. Deixa eu te falar, o teu diploma, a traça vai comer. Vai comer. Mas aquele amigo que entregou a vida a Jesus, a sua amiga que entregou a vida a Jesus, será salvo para todo sempre. Para todo sempre. Nós estamos conectados a uma igreja local, amém? Amém? Você faz parte dessa comunidade, por mais que pareça, em alguns momentos, nós nos sentimos, vocês se sentem sozinhos no campo universitário.
E a nossa jornada lá na faculdade, muitas vezes ela é solitária mesmo, ela é sozinha. Mas eu queria dizer que você tem uma igreja orando por você. Nós temos aqui muitos jovens que estudam na mesma universidade, no mesmo campus, no mesmo turno e não se conhecem, sabia? Eu vou entregar agora aqui. Eu não vou falar o seu nome, mas eu vou entregar. Tem gente que vê o irmão da Monte Serrado, o Levi, passando, entrando, e ele está indo para cá, ele vira aqui, ó. Tem, mas não vai ter mais, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos estar juntos na faculdade, nós precisamos juntar forças, unidos, andarmos unidos. Sabe que a igreja está com você. Não é nem um líder A, nem um líder B, é toda a igreja. Nós precisamos estar abraçados com a igreja local. Presta atenção no que eu vou dizer agora aqui, ó. É sério, muito sério isso. Nós precisamos estar abraçados com a igreja local, porque a universidade passa, mas a igreja local permanece. Deixa eu falar, muita gente abandona a igreja local durante 4 anos. Só que a faculdade ela vai ter fim, gente. Mas deixa eu te dizer, a tua igreja vai estar sempre ali contigo. É a tua igreja que vai permanecer nas tuas batalhas, no teu casamento, na criação dos teus filhos, nas decisões mais importantes da sua vida. É a sua igreja local. A missão no campus tem prazo. A missão da igreja não. Vocês podem repetir isso comigo? A missão no campus não. A faculdade ela é passageira. Ela não é para sempre. Se você está sofrendo nesse lugar, como eu sofri, vai vencer, vai passar. Em nome de Jesus. Vai passar, fica tranquilo. Se você não entrou ainda, entra celebrando, porque o teu campo missionário tem prazo. Mas a missão da igreja não. Você tem pelo menos 5 anos ali para cumprir o seu chamado missionário naquele lugar. Alguns um pouco mais, mas nós precisamos ser intencionais. Fazermos relacionamentos que aproximem as pessoas de Jesus e não nos afastem dele. É tão triste, eu preciso confessar para vocês aqui. A gente tem conhecimento de jovens que entraram na universidade e infelizmente terminaram mal a jornada. Estão distante do Senhor, tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas. E a gente continua amando eles até o fim. Porque essa obra quem faz é o Senhor no coração deles. A gente não abandona um jovem, um irmão, que está passando por um momento difícil na fé. Nós continuamos orando por eles e crendo que um dia Deus vai abrir os olhos desses jovens e eles vão voltar para o Senhor. Amém? Depois de sair da universidade, a missão continuará em outro lugar. Eu não tenho uma missão, e eu quero falar isso com muito temor aqui diante de vocês, porque eu já ouvi muitos jovens me procurando para dizer que eles têm uma missão e queriam saber se a igreja não quer apoiar a missão deles. Deixa eu falar, eu não tenho uma missão pessoal e a igreja precisa cooperar comigo. Não é eu que tenho uma missão, mas a igreja tem uma missão e eu preciso cooperar com a igreja local. A minha e a sua missão é fazermos discípulos de mãos dadas com a nossa igreja, com os nossos irmãos, uns com os outros. Não é você sair planejando 500 coisas e dizendo, vem nas minhas ideias. É óbvio que você pode ter ideia. E a gente quer, sim, Deus usa isso no meio do povo. Mas é trazer, orarmos juntos. E a gente juntos discernir se é o tempo, se é o momento. Como a gente pode construir isso. Tem coisas que a gente não sabe fazer. Mas saibam que a igreja, ela é de Jesus. Por mais que você tenha dons, talentos, vocação, nós estamos aqui para edificar o corpo. E não para usar o corpo. Você não é um missionário que quer usar a igreja para cumprir o seu chamado. Você é um missionário
que usa os seus dons e talentos para a edificação do corpo. O corpo só tem um cabeça, e não é você e nem eu. O corpo só tem um cabeça, não é você e nem eu. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Se você e eu tentarmos conduzir o corpo, queremos conduzir a noiva, nós estamos tomando um lugar que não é nosso. O lugar de Jesus. Então nós vamos servir juntos com a igreja de Jesus, de mãos dadas e obedecendo a voz do cabeça, a voz do bom pastor. O corpo só tem um cabeça, e não é você e nem eu. Desculpa acabar com o teu mundo agora. A igreja tem dono. A igreja tem dono. Tem um esposo. É Ele. É o amado Jesus Cristo. Você pode fechar os seus olhos aí, sentado mesmo. Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu encorajamento. Nosso desejo, Pai, é permanecermos em Ti. Tua palavra nos encoraja a permanecermos no Senhor, no Teu amor, para que possamos dar muitos frutos, Pai. Nós queremos dar muitos frutos, Deus. E os nossos frutos, os frutos que nós desejamos, Pai, são almas, são pessoas, são vidas transformadas, Pai. Vidas reconhecendo o Teu senhorio e entregando a sua vida ao Senhor Jesus, Pai. O nosso desejo mais profundo é de ver as universidades dessa cidade, desse estado, Pai, sendo alcançadas, Pai, pelo Teu amor, Deus. Nós queremos ter notícias de universidades e faculdades que começaram cultos, celebrações, onde o Teu Espírito se manifestou e os jovens ali foram tomados pela Tua presença, Pai. Pai, nós queremos ouvir notícias, Pai, da manifestação da Tua presença dentro dos campos universitários. Nós queremos ouvir notícias, Pai, de professores se rendendo aos Teus pés e reconhecendo que Tu és o Senhor, Deus. Nós queremos ouvir notícias de jovens que entraram na universidade, Pai, e ao invés de se perder, multiplicaram 10, 20 discípulos naquele lugar, Pai. Nós cremos e clamamos, Pai, para que o Senhor multiplique e nos dê muitos frutos, Pai. Pai, nós queremos permanecer. Pai, a palavra do Senhor para nós é permanecer no Teu amor, Pai. Nós queremos permanecer em Ti, Jesus. Permanecemos na videira verdadeira, Pai. Nós queremos frutificar nessa terra, Pai. Nós precisamos do Senhor, clamamos pelo Senhor e nos unimos ao Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade, Pai. Nós não estamos inventando nada. O Senhor já está se movendo, Pai, na URGS, Pai. O Senhor já está se movendo na Fundação, na Unicinos, na Fevalho. O Senhor já está se movendo. Nós não vamos destravar nada agora. Nós não vamos inventar nada agora, achar que nós estamos chegando e as coisas vão mudar. Não, o Senhor já está lá. O Senhor já está presente lá na PUC, na SPM. O Senhor já está presente em tantas faculdades. O Senhor já está lá. Nós queremos apenas dar as mãos ao Senhor agora e dizer: Pai, nos usa para aquilo que o Senhor está fazendo lá no nosso campus universitário. Usa, Pai, usa cada jovem aqui que está no campo de trabalho, Pai. Que eles possam dar as mãos ao Senhor, Pai, e se juntar com aquilo que o Senhor está fazendo, se unir com aquilo que o Senhor está fazendo e dizer: eis-me aqui, que no nosso coração esteja escrito a palavra: eis-me aqui, eis-nos aqui, Jesus. Nós oramos no Teu nome, amém.